Então, gente, bom, boa noite para todo mundo. Que alegria, que honra da gente estar podendo estar aqui hoje. Né? A gente está comemorando os 10 anos do Coral dos Desafinados, o aniversário é em agosto. A gente pensou numa série de atividades para o aniversário em agosto, mas depois a gente pensou assim, não, primeiro que agosto não vai dar tempo para fazer tudo que a gente quer. E nada melhor do que a gente ir, né, fazendo ao longo do ano. Então, hoje faz parte, esse encontro faz parte da comemoração do aniversário de 10 anos do Coral. E como semana passada foi o Dia Internacional da Voz, a gente resolveu jogar essa atividade para começar essa atividade hoje. Hoje é o primeiro de 3 aulões sobre voz. E o aulão de hoje vai falar sobre fisiologia. Como que acontece a voz no corpo, tá? Depois, essa voz, porque só corpo também a gente sabe que ninguém faz voz só com corpo. A gente faz voz com ideia, a gente faz voz com sentimento, a gente faz voz com intenção, e aí a gente vai pegar essa fisiologia e como que ela acontece, né? Nesse abraço com a nossa alma, com o nosso ser por inteiro. E aí um terceiro aulão, que a proposta é a gente aprender a cuidar bem da voz. Exercícios de voz para desenvolver, para manter nossa voz sempre saudável, com isso tudo que a gente vai falar hoje e da semana que vem, tá? Claro que se vocês quiserem sugerir outras coisas, podem sugerir no finalzinho, combinado? E aí eu vou fazer o seguinte, na hora que vocês quiserem falar, aperta o botãozinho da mão, tá? Para poder abrir o microfone, falar, perguntar, podem perguntar e falar o que vocês quiserem. Dito isso, vou dizer mais uma coisa que é uma preliminar mesmo. O corpo humano, a gente vai falar de cada partezinha que funciona na formação da nossa voz. E é bonitinho demais ver vocês assim, né? A gente conversando. Assim. Pena que sem voz, né? Depois a gente abre o microfone e vira aquela zona. Bom, mas enfim, a gente vai falar de cada parte. Mas a gente vai ver também que ao longo, né, na medida que a gente vai falando, a gente vai compreendendo que o corpo é uma grande inteligência única, ele funciona de uma forma única, né? De uma forma colaborativa. É uma partezinha atuando na outra, né? É igual ao planeta. Nada existe sem que tenha uma relação com outra coisa e outro elemento e outra vida e etc. A vida é uma questão de relação. E tudo no nosso corpo está relacionando, né? Então, a gente não vai esquecer disso. Principalmente essa começar pelo cérebro. Né? Esse negócio de que agora eu faço isso, agora eu faço isso, agora eu estudo isso, agora eu estudo aquilo, é um péssimo modelo para o cérebro, porque o cérebro, o designer dele, é um designer para trabalhar sempre em conjunto. Né? A forma que ele aprende, com que ele aprende, e a forma como ele trabalha, né, com a nossa voz também. Tá, Idenê, agora eu te vi, estou muito feliz que você está aqui. Então vamos começar pelo começo, tá? E vocês podem ir abrindo mesmo, apertando a mão para fazer pergunta, comentar, e etc. e tal. Começa pelo cérebro, né? Sem o cérebro, nada funciona no nosso corpo. Então, o cérebro ele tem que dar o comando para sua voz funcionar. E um comando que não é só pelo neurônio, é um comando que está no neurônio, mas que também né? Então, ele está numa questão elétrica, mas ele também está numa questão química das sinapses, né? E ele atua muito no nosso sistema imunológico. A voz atua demais junto ao nosso sistema imunológico. Não vou entrar nessa questão hoje, porque essa questão vale um aulão inteiro de 2 horas só com ela. Mas, assim,
só a gente lembrar, né, que se eu fico triste, eu, por exemplo, Beatriz, nos meus momentos de extrema tristeza, eu fico rouca. Hoje eu fico rouca, mas já houve uma época em que eu ficava 100% afônica. Afônica. E a voz, eu falo que a voz é a minha coisa mais forte que eu tenho, é a minha voz. E é a minha mais frágil também. Né? Tanto que eu fiquei desafinada quando eu perdi o meu irmão. 2 anos sem conseguir entoar um parabéns para você. Né? E não conseguia, não conseguia. 2 anos sem dar aula de canto, sem dar aula de voz, sem dar aula de música. Mas continuando. Então o cérebro mandou um comando, mas se o cérebro também mandar um comando, se não fizer nada, também nada vai acontecer. É igual o piano, né? Você tem que bater na tecla e tem que ter um martelo e tem que ter a corda. E depois vai ter que ter a caixa para ressonar, né? Para ressoar o som. Então, o cérebro dá um comando e a gente tem que ter um elemento que é um elemento fundamental para a voz, que é o ar, que é a respiração. Sem o ar, não existe voz. Então, agora eu vou fazer esse desafio, essa proposta para vocês. Assim, solta o ar inteiro, esvazia o pulmão e tenta falar, vai. O pulmão tem que estar totalmente vazio. Saiu alguma coisa? Alguém conseguiu? Não sai. Não sai. Então, para a voz acontecer, tem que ter o ar. Agora vocês vão fazer o contrário. Vocês vão encher o pulmão, pode encher muito, pode encher pouco, tanto que vocês quiserem. Mas vocês vão soltar o ar todinho de uma vez, assim, numa fração de segundo, e tentar falar enquanto vocês estão soltando o ar todo de uma vez. Pode falar assim, ó, boa noite, mas soltando o ar todo de uma vez. Vai, fala aí. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa Não, noite. Regina, você não está soltando o ar todo de uma vez, não. Boa noite. É assim, ó, respira e fala assim, ó, boa noite. Boa noite. Se você fosse fazer assim, ó, você faz assim, ó, e tenta falar. Boa noite. Mais, solta mais o ar. Segura nada. Abre a boca, abre a boca toda, vai soltando o ar e tenta falar. Boa noite. Boa noite. Eu acho que tem gente que ainda não entendeu. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Então, teve gente que não conseguiu, né? Boa noite. Não sai voz. Boa noite. Não sai voz. Se você solta o ar completamente, né, em menos de um segundo, boa noite. A voz não chega. A voz não vem. Denise, minha amiga do magistério, professora. Gente, a Denise é a pessoa que eu conheço há mais tempo do grupo inteiro. É uma amizade de quantos anos, hein, Denise? Uns Olha, nós vamos fazer 40 anos esse ano, hein? 40 anos que a gente formou, né? Nossa, é mesmo, mais 3 anos. São 43. Difícil, Bia, difícil. Então a gente já começou, tá, Dê? Que bom que você está aqui, querida. Obrigada. Desculpa, é porque eu só cheguei agora. Então, sem ar, a gente não tem voz. Mas se eu soltar o ar, não dá. Sabe? Vai soltando e vai tentando falar. Começa a soltar e tenta falar, ó. Né? Também não sai voz. Então, só a respiração ela é fundamental, mas só ela também nada acontece. Por isso, a gente precisa de alguns elementos do nosso aparelho fonador que vão ser fundamentais para poder organizar, controlar. As pessoas usam muito a palavra controle. Eu prefiro a palavra organização.
Eu acho que ela combina, eu acho que ela é mais amorosa, ela combina com o corpo, com essa coisa do corpo, né? Ser todo articulado, né? Então, o que os músculos, a função dos músculos, de qualquer músculo do corpo, a principal função muscular é a função da sustentação, né? A gente precisa de osso para ficar em pé, mas a gente precisa dos músculos para segurar os ossos no lugar, né? Mas não são só os ossos, também são os nossos órgãos. E aí é que vai entrar um conjunto de músculos que são fundamentais para a gente conseguir falar e mais ainda para a gente conseguir cantar. Porque o canto, isso vai ser matéria do próximo aulão, o canto vai exigir muito mais da gente, né? Vai exigir que você atinja notas, que você segure uma frase por mais tempo, ou então fazer tudo muito baixinho, fazer mais forte. Aí a gente tem que ter força muscular. E que músculos são esses? Primeiro, eu vou virar a tela aqui para a gente poder ver esses músculos. Que músculos são esses? Primeiro aqui, ó, os músculos que envolvem as costelas, tá? O nosso pulmão, ele vai dessa parte lá de cima até a última costela, gente. Nosso pulmão ocupa uma parte gigante do nosso tórax, né? Às vezes a gente não usa ele todo e nem tem que ficar usando ele todo o tempo todo, não. Mas todo dia o ideal é que a gente dê uma limpezinha nele. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Sim. Ah, obrigada. É porque eu virei a pá, eu não tenho muito costume, tá, gente? Então, quando a gente inspira, que a gente enche completamente o pulmão, né? O pulmão fica desse tamanho aqui, ó, ele ocupa esse espaço, os pulmões, eles ocupam esse espaço inteiro das costelas, né? São 12 pares de costelas, 12 para um lado, 12 para o outro, 24 costelas. E essas costelas, elas são móveis para poder dar espaço para o pulmão trabalhar. Essas que a gente mais percebe são as últimas. Só que, além dessa musculatura debaixo das costelas, ao longo das costelas, e que vão dar muita sustentação para o pulmão, a gente tem esse músculo gigante, é um músculo muito grande, que fica na base do nosso pulmão, separando o pulmão, né, o tórax, do abdômen, que é o diafragma. Esses músculos, e principalmente o diafragma, porque talvez seja um músculo que a gente consiga agir conscientemente, de certa forma, sobre ele, eles é que vão fazer esse controle da saída do ar. Para eu não dizer assim, ó, boa noite, e o ar acabou, e eu falar boa noite, eu tenho que ativar um bocado de musculatura para minha frase poder chegar até o final e o ar não acabar antes. Esse ar precisa de organização para sair. Se a minha frase for muito longa e não tem como respirar, eu vou ficar falando, vou ficar falando, vou ficar falando, vou ficar falando, vou ficar falando. O diafragma vai ter que trabalhar muito mais, né? Todos esses músculos, mas também o diafragma. Aqui embaixo, ó, tem uma outra imagem. Olha o tamanho que o pulmão ocupa, gente. O mamilo está aqui, vai lá de cima aqui embaixo. Olha o tamanho do diafragma abaixo do pulmão. E o diafragma ele vai ter uma outra função extremamente importante na nossa vida, na nossa saúde, que aparentemente não está muito ligada à fala, à voz, né? Mas como a gente já falou, o corpo ele funciona todo junto. No momento em que nós inspiramos, aí vocês podem agora sentir, né,
a inspiração, isso tudo crescendo, expandindo, né? O seu tórax expandindo, às vezes sente o abdômen, mas sente mesmo essas costelas também abrindo nas laterais, essas últimas costelas abrindo na lateral. Quando a gente faz isso, o pulmão, quando a gente inspira, o pulmão infla. E quando a gente expira, ele vai diminuindo também de volume, né? E junto com esse movimento do pulmão, o diafragma, ele sobe e aí ele fica nessa curva, como uma cúpula, né? E quando o pulmão inspira, eu tenho uma outra imagem aqui, ela não está muito clara, não, mas assim, dá para a gente ver que aqui, ó, o pulmão está mais vazio e aqui o pulmão está cheio. O diafragma, o que acontece? Os pulmões empurram o diafragma para baixo. E nesse movimento, o diafragma, ele massageia todos os órgãos inferiores. Todos os órgãos, gente, todos os órgãos. É intestino, é o aparelho excretor, é tudo que tiver debaixo do diafragma é trabalhado por ele. Por isso, uma respiração em que o ar chega até as últimas costelas, fazendo com que elas se abram, é uma respiração fundamental para a nossa saúde. Às vezes, só de você começar a prestar atenção nessa respiração, você já corrige problemas de prisão de ventre, por exemplo. Depois que eu comecei a fazer yoga, eu tinha muita prisão de ventre e parei de ter. Né? Mas fundamental também para a gente poder... E fundamental para a gente poder falar, para organizar a saída do nosso ar. E como é um músculo, vou parar de partilhar um pouco, para olhar para vocês. Como é um músculo, assim como a gente vai para a academia, malha, faz o pilates, faz um yoga, né? Para manter a nossa musculatura firme, tonificada, alongada. Os músculos internos do nosso corpo também precisam ser trabalhados. E a melhor forma, a melhor ginástica que tem para o diafragma é respirar, abrindo as costelas lá embaixo, cantar, falar com e fazer os exercícios que a gente faz, geralmente para aquecer voz, etc. e tal, mas a gente faz também esses exercícios, eles não só, né, preparam a nossa prega vocal, as nossas pregas vocais, né, os nossos lábios, etc. e tal, mas eles chegam, né, e vão tonificando também o nosso diafragma. E lembrando, gente, que um dos primeiros órgãos a envelhecer no corpo humano é o pulmão. Então, a gente precisa realmente cuidar muito bem dele, porque depois que ele envelhece, aí despenca. E se a lei da gravidade serve para a barriga, serve para a mama, serve para o braço, ela serve também para todos os músculos que envolvem a nossa voz. Tudo, tudo. Né? Daqui até aqui. Tudo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu prometo que o terceiro aulão, ou até às vezes no segundo, a gente já começa a passar alguns exercícios, tá? Então, assim, precisa fazer 1 hora de academia vocal? Não, não precisa. Se você fizer, o que precisa é ter uma periodicidade, você construir na sua semana um calendário que você fale assim, eu vou fazer exercício para minha voz, para o meu diafragma, seja para o que for, porque tudo que a gente fizer, gente, você vai estar fazendo para o diafragma. O diafragma ele vai pegando carona. É aquilo que eu falei lá no início. O corpo trabalha por inteiro. Então, o exercício que a gente faz para aquecer prega, a gente também trabalha com o diafragma, tá? Mas eu vou fazer 1 minuto
cada 2 vezes por semana. Eu consigo cumprir com essa minha meta. O ideal não é você falar, eu vou fazer meia hora por dia. Aí no primeiro dia você faz, no segundo você não consegue, aí você desiste, porque você fica frustrado porque não conseguiu, né? Então a gente cria uma rotina que a gente dê conta de trabalhar com ela. Sabe? Vai fazer academia, vai fazer uma caminhada, vai fazer academia, vai cantar, vai contar história, vai falar. Lembra de respirar, abrindo a costela. Se uma vez por dia você lembrar de fazer isso, em uma das falas, um mês depois, vocês vão ver a diferença que já aconteceu na fala, na voz, né, no canto e na vida de vocês. Se isso não acontecer, vocês podem me procurar. A gente abre outra sala, vocês vão falar em público. Beatriz, você falou e eu não vi mudança nenhuma. Tudo mentira, tudo fake. Tá, gente? Então, continuando, né? Então, o ar entra, enche, né? Ativa esses músculos e é essa coisa dessa inteligência corporal. Todas as células do nosso corpo, gente, elas têm inteligência. Nós é que não sabemos disso e nós não conferimos a cada uma delas a inteligência delas. A gente não escuta o nosso corpo, né? O próximo aulão vai ser lindo, porque vai ser um aulão de escuta. Da gente escutar o corpo da gente. Vai ser lindo, vai ser lindo. Mas, enfim, a gente inspira, pode ser pelo nariz, pode ser pela boca. Geralmente, quando a gente fala, canta, principalmente quando a gente canta, a gente inspira mais pela boca, porque a cavidade da boca é muito maior. Então, você toma uma quantidade de ar num espaço menor de tempo. Porque, às vezes, não dá tempo de você fazer assim, ó. Acabou. A frase musical já acabou. Você tem uma fração de segundo para respirar e continuar a cantar. Então, a gente respira muitas vezes pela boca. Eu, ao longo do dia, respiro pelo nariz. Quando eu canto, quando eu falo, respiro pela boca. Tá tudo bem, né? Então, respirou, abriu a costela, você sabe, o seu corpo sabe a quantidade de ar que ele tem para pegar. O corpo é inteligente, ele sabe. Mas, às vezes, a nossa cabeça não reconhece isso. E a nossa cabeça acha que a gente não pode parar de falar ou de cantar até esgotar. E aí não consegue completar. E o ar acaba. Então, quando a gente fala, quando a gente canta, a gente não pode entrar no tanque de reserva e continuar. A gente tem que respirar. Tá? E aí é um exercício, inclusive, que nos ajuda, aquilo que eu falei, né? A voz, ela está muito ligada ao sistema imunológico. Vai te fazer muito bem para a sua saúde física e mental. Lembrar que você pode respirar. Por que a gente tem que trabalhar até a exaustão? Por que a gente tem que manter um pensamento fixo na cabeça e não mudar nunca? Né? É o mesmo motivo que às vezes leva a gente a falar até o ar acabar. E aí a frase fica interrompida. Né? Porque o ar, ele não só vai produzir a voz, a gente já entendeu aqui que sem ar não tem voz nenhuma, mas mesmo com, às vezes, você tem o ar ainda para falar, sua voz sai, mas é tão pouco ar que se eu dar um susto em vocês, eu não consigo. Não tem ar para isso, porque para fazer isso tem que ter ar, né?
para fazer isso, o meu diafragma tem que trabalhar, ele que tem que dar esse ataque, porque se ele não der, vai sair daqui, ó. E aqui vai machucar, né? Agora, para o meu diafragma trabalhar, o que tem que ter? Tem que ter ar lá embaixo. Porque ele só trabalha se ele tiver, ó, aberto, né? Então, para isso eu tenho que ter reserva lá embaixo. Tem que ter ar lá embaixo do pulmão. Senão eu não consigo atingir a nota da música, né? Eu tô, né? Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pararararararirarara. Então, tará. Eu tenho uma distância sonora, sabe? Que para ela acontecer, eu preciso de um desgaste de energia maior. Eu preciso de ar. Com pouco ar no pulmão, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo sussurrar. Para sussurrar, então, para falar bem baixinho e para vocês conseguirem me ouvir, eu tenho que ter muito ar. E ter muito, sabe? E ter meu corpo em condições de se organizar. Porque se o diafragma ele ajuda a organizar a saída do meu ar, ele precisa de ar, né? Ele está ali para trabalhar, mas se você não deixa o ar, se você não respira, aí ele não tem o que organizar. Tá bom? Então, beleza. Aí, enfim, subiu, o ar vai voltar, né? E vai passar pela laringe, onde ele vai encontrar as pregas vocais, né? Que antes chamavam cordas, hoje chamam-se pregas, que estão bem, né, dentro da laringe, muito próximas à glote, e que são revestidas por uma membrana milimétrica, com menos de 1 centímetro, são extremamente delicadas, e talvez, assim, são as coisas mais delicadas e mais poderosas do nosso corpo, que produz a nossa voz, né, gente? E então, o ar, ele vai fazer as pregas vocais vibrarem, junto com o cérebro. E olha só que interessante, gente. Mesmo quando nós não estamos falando, quando nós pensamos, as nossas pregas vocais funcionam. Agora, você imagina uma pessoa agitadíssima, né? A 5.000 por hora, com a mente... Coitada da prega vocal. Quando a gente fica, né, com problema, né, de garganta e tal, e aí fala, tem que fazer repouso vocal, o problema nas pregas mesmo, tem que fazer repouso vocal, mas tem que fazer repouso mental também. Tem que fazer um esforço, né, para diminuir essa rotatividade do pensamento, né? Mas, enfim, aí eu separei um videozinho aqui só para vocês verem. Não foi o vídeo que eu separei na semana passada, porque eu esqueci. Mas é um videozinho para a gente ver a prega vocal. Ah, peraí. Deixa eu virar aqui. A prega vocal funcionando. Ai, será que eu peguei o vídeo coisa certa? Vamos ver aqui, ó. Tá dando para ver? Ih, a propaganda, gente. Peraí. Respirou. Por que a pessoa põe uma música de fundo, né? Aqui, depois eu mando para vocês uns vídeos para vocês verem as pregas vocais, tá? Eu fui muito burra. Mas deu para ver, não deu? A prega abrindo e fechando?
Quando a gente fala, as pregas vocais fazem isso o tempo todo. Elas se encostam, elas se encontram com delicadeza. Quando a gente começa a cantar, por exemplo, no agudo, né, quando eu faço assim, ó, as pregas vocais esticam, elas ficam mais esticadas. E quanto mais grave, ela vai voltando aqui. Agora, quando a gente espirra, quando a gente tosse, e principalmente quando a gente pigarreia, sabe aquele hã, dá aquele pigarro, você faz assim, ó, né? Gente, elas não encostam, elas se socam. É extremamente agressivo as pregas vocais, tá? O espirro, esse hã e a tosse. Mas principalmente o hã, porque às vezes você não tem como controlar a tosse nem o espirro. Mas o hã, deu vontade de fazer hã para limpar a garganta, engole. Toma uma água, cospe, faz qualquer... Vai ser muito bom, né? O contador de história no meio do palco. Ai, que nojeira, né? Mas evitem fazer o tal do hã, porque é muito agressivo. É muito agressivo. E às vezes, o Carminho, eu já vou te escutar, tá? E às vezes, dependendo da forma como que a gente vai falar agora de uma outra parte desse aparelho, dependendo de como que a gente age e se esse músculo do diafragma não está funcionando bem, ou você está deixando o ar acabar logo, porque ele funciona, gente. O diafragma, ele funciona. A gente é que tem vontade de ficar muito tempo sem respirar. Então, a questão é, não tenha vergonha de respirar. Respira, quantas vezes forem necessárias para chegar até o final da frase. Não tem problema, né? Porque quando você não respira, o diafragma não trabalha direito e você quer continuar a falar ou continuar a cantar, pode acontecer das pregas vocais começarem a fazer isso ou isso. E é aí que vai formar o famoso calo nas pregas vocais. Né? E outra coisa, manter sempre umedecida. Tem que tomar água, gente. Tem que tomar água. Contador de histórias tem que trabalhar com um copo d'água do lado, professor, músico, então nem se fale. Nós temos que tomar água normalmente. E nós que usamos a voz, a gente tem que tomar enquanto está usando a voz. Eu estou aqui falando com vocês, meu copinho está cheio d'água. Bica é um copo inteiro? Não, é um gole d'água para manter tudo umedecido. Tá? Agora vamos escutar a Carminha. Beatriz, boa noite, pessoal. Esse vídeo que você mostrou, eu vi em alguma aula, alguma coisa didaticamente. Eu já assisti esse vídeo da voz, hora que eu comecei a mostrar, mas eu quero ver de novo, que agora você está explicando. E eu saí da minha câmera, assim, por umas 3 vezes que eu estava espirrando. Entendeu? O tempo mudou, entendeu? Estou espirrando e eu estou com a garganta um pouco áspera. E esses dias eu fui, entendeu, que era o quê? Então a voz, conforme eu aumento a voz um pouco, ela realmente não saía. Saía a tosse, mas a voz não saía. Saía só a tosse. Esses dias, 2, 3 dias onde eu estava, na FA, vamos dizer assim. E a outra coisa que eu quero vos dizer que eu faço muito, que eu acho que é completamente, que está fora, tá muito agressivo, né? Que todos os dias, de manhã, eu escovo o dente, eu gargarejo e tá, entendeu? Eu acho que isso é super agressivo, mas eu peguei esse raio desse vício, eu tento tirar, porque fica aquele pigarro e eu não consigo, entendeu? Limpar se eu não fizer isso. Eu tenho mania de jogar soro no meu nariz, para ver se limpa, mas eu percebo que fica lá aquele cigarro, se eu não fizer aquele com força, não sai. E isso eu já percebi que eu aprendi isso também. Não.
Peraí, eu não entendi a sua última frase, Carminha. O seu microfone não está muito bom, não sei. Bem, Tem horas que você faz um movimento e a voz fica mais clara, tem horas que não. Mas Tá me agora, ouvindo? Tá agora me ouvindo? melhorou. Melhorou? Nossa, totalmente. Ah, não, é porque eu tô com o fone aqui, né? Eu esqueci de colocar ele aqui pertinho, então, do meu lábio, eu achei que nem precisava. Eu tenho mania, todas as vezes que eu vou escovar dente, todos os dias que eu escovo o dente, e eu percebo que eu fico com a meleca, com o Ah, tá. pigarro, entendeu? Então, para ele sair, eu tenho mania de jogar o soro, eu preciso disso, que eu sou muito alérgica, um monte de coisa e tal. Já tive muitos problemas com a voz também, de ficar rouca, por causa de ar-condicionado e tal. Aí eu coloco o soro, mas se eu não fizer aquele coisa, parece que não limpou a garganta, mas eu percebo que que é muito agressivo mesmo para minha voz. E nesses dias eu estava no karaokê, quando eu alterei um pouquinho mais a voz não sai, só sai a tosse. A voz não sai. É igual quando a gente vai cantar Utopia, que tem que ser um pouco mais além, ao invés de sair a voz bacana, do jeito que eu quero, que eu falo, né, sai só a tosse. Talvez seja a falta realmente desses exercícios mesmo. E sobre o vídeo, que eu comecei a minha fala, Sim. eu já assisti esses vídeos, alguma coisa didaticamente. Eu não sei se foi para um curso que eu fiz, alguma coisa, eu assisti da forma que você vai movimentando e passa o vídeo exatamente conforme você muda a voz, aquela coisa perfeita, né, nas cordas vocais ali, né? Mas era isso que eu queria comentar. Sempre muito bom. Carminha, eu acho assim, quando você, de manhã, por exemplo, nesse momento em que você está, né, fazendo a sua higiene matinal, ao invés de você fazer esse, por exemplo, e você já está sentindo que isso não te faz bem, faz um pouco de exercício daqueles que a gente faz no coral. Porque isso aí começa a fazer, ó, a soltar. Sem voz, porque você acabou de acordar. Então, vai acordando o seu corpo, né? A gente tem que avisar o corpo que ele vai trabalhar. A gente vai dando inteligência ao corpo com muita delicadeza, né? Ainda mais a voz. Não dá para você pegar a voz no supetão. Tá? Então, você vai fazendo... Tá colocando lá a pasta de dente na sua escova? Coloca fazendo... Né? Lavou o rosto, qualquer coisa assim... Aí, porque na hora que a coisa sair mais, aí você cospe. É uma atividade física mesmo, né? Naquele local, né? Esses exercícios, eles servem para poder aquecer a voz, mas eles servem também para higienizar, para limpar. Eles limpam. Sim, sim. Ok, obrigada. De nada. E leva um copinho d'água já para dentro do banheiro, deixa ele lá, e aí deu uma vontade, você cospe, você bebe uma água. Né? O corpo da gente, ele é todo assim, né, gente? Não é só o olho que tem remela. Né? Mas você pega o dedão e enfia dentro do olho para tirar a remela? Não. A gente vai lavando, né, com muito cuidado, com muita delicadeza. A mesma coisa, não tem como você enfiar o dedo lá dentro e tirar da garganta. Mas também ficar fazendo... É a mesma coisa que se ficasse enfiando o dedo dentro do olho para tirar a remela. Quem faz direto. Nossa, é muito ruim, né? Agora você vai parar. Você vai parar porque eu estou mandando. E você é muito obediente. Não, eu quero cantar, eu sou obediente, eu quero cantar sozinha, eu quero planejar aqui meu ambiente, eu quero cantar sozinha, além do coral, entende? Esses dias eu fui cantar no karaokê, minha filha, aí veio todo mundo, eu vou mandar para vocês o vídeo, do Carmen completa, que ela canta e dança, você vai ver que maravilha. A sua voz é muito boa, a sua voz é muito bonita mesmo. Mas eu tenho que... Poesia muito bem também. Eu tenho que cuidar dela. Tá joia, obrigada. Então, tá joia. Eu tinha, gente, esse aulão eu dei na semana passada, só que eu comecei de uma forma diferente, para ver se hoje eu consigo organizar mais o tempo.
E semana passada eu mostrei 2 outros vídeos, eu esqueci de separar aquilo. Por isso que eu não... E se eu for procurar agora, a gente vai gastar muito tempo, né? Então, continuando, mais alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma coisa para colocar? Então, continuando. Mais alguém levantou a mão? Podem causar o quê, Cecília? Deixa eu ver o que a Cecília escreveu aqui. Não, eu pesquisei Sim. sobre o hábito de gargarejar, porque eu gosto. Eu sou muito alérgica dessa secreção do nariz, né, para trás, pela orofaringe, e às vezes acumula, eu sinto, principalmente de manhã. Mas aí eu vi que o hábito de gargarejar, não é muito bom. Pode causar, principalmente se tiver solução de vinagre, ou limão, ou própolis e tal, pode causar irritação e inflamação das pregas vocais. Eu faço gargarejo com sal. Água morna, com água sal. morna com sal. Mas fala também o seguinte, que a temperatura é muito importante, porque não pode ser muito quente, tem que ser bem morninha, né? Isso, morninha, isso. morninha. Gente, nenhum extremo é saudável. Para nada na vida. Então, beber água, ficar bebendo água gelada, coisas muito geladas, ou quentes demais, alguma coisa vai produzir no seu organismo, porque o seu organismo não tem essa temperatura. Então, ele tem que trabalhar muito para poder absorver, para poder ver o que ele vai fazer com isso que você está jogando dentro dele, né? E eu faço gargarejo com água com sal morninha. Outra coisa que tem que muita gente usa e que é um problema é o gengibre. Porque o gengibre, ele é um analgésico. Então, você faz um gargarejo com gengibre, né? Chupa um gengibre, mastiga um gengibre, e aí te dá uma sensação muito boa. Aí você fala que, pô, gengibre é bom mesmo. Aí é o problema, porque ele é só analgésico. E aí você acha que está tudo bem e, pesa a mão, né? Pesa a voz de novo. E tem um segundo problema do gengibre, que para mim é até o mais grave. O gengibre, ele resseca. Ele resseca as pregas vocais. Então, quando a gente precisa de umedecer, você está ingerindo um produto que resseca suas pregas vocais, né? Então, maçã é uma coisa muito boa para limpar, é adstringente. Maçã é uma coisa ótima. Na época em que eu estudei canto, né, tive uma professora que ensinava a fazer chá de cebola, de casca de cebola. Mas, olha, nada melhor do que gargarejo com água com sal. Para mim, para o meu organismo, funciona tomar mel. Então, eu gosto de tomar mel, eu gosto de tomar óleo de copaíba, né? Mas não é para todo mundo. É essa coisa de cada pessoa olhar para si, escutar mais do que uma voz, porque a sabedoria popular é muito interessante, mas tem coisa que não é da sabedoria popular, é da sabedoria do Instagram, do WhatsApp, sabe? E a pessoa vai seguindo, fazendo, e principalmente não percebendo o próprio corpo. O própolis, já me falaram que é muito bom. Para algumas pessoas é muito bom, mas é aquela coisa, tudo em exagero, né? Tem até exercícios vocais que na semana passada eu ensinei, que é para descansar as pregas vocais, né? Mas ele também tem que ser feito com parcimônia. Você não vai fazer isso toda hora, porque vai chegar um momento que não vai funcionar mais, né? Que é fazer assim, ó.
é um descanso para as pregas vocais. Se está sentindo que está cansada, faz isso. Mas não faz isso toda hora, não. Faz isso 5 vezes por dia. Fala, Siqueira. Eu faço uso regular de canela, de manhã cedo. Eu faço uma crepioca que eu coloco o mel e coloco a canela. Para a voz, isso tem algum efeito? Eu sei que a canela é termogênica, é bom. Né? Agora, para a voz, esse uso regular, é pouca coisa, é uma pitadinha de nada, mas faz ou não? Tem algum efeito ou não na voz? Eu não sei, eu não sei te responder. Não sei mesmo. Eu achei que tivesse o mesmo efeito do gengibre, que poderia. Eu não sei, eu acho que vale a pena a gente consultar. Vou pesquisar se eu tenho alguma coisa aqui e perguntar a alguns especialistas conhecidos. Ok. Viu? Obrigado. Mas você se sente bem? Você acha que atrapalha alguma coisa? Não, acho que não. Assim, para mim, no dia a dia, é importante. É como se fosse um termogênico. É tanto assim que eu sinto menos frio, consigo tomar banho frio, direto e reto, sem problema nenhum. Agora, por ser esse efeito meio que termogênico, como é que fala, né? Ele te aquece, Canela é uma delícia, né? Gente, tem muita coisa que não é legal. Café, doce, farinha de trigo. Esses inflamatórios, essas coisas que a gente come que são consideradas inflamatórias por uma série de razões e por uma série de coisas no nosso corpo, eles também fazem isso com a nossa voz, porque a nossa voz funciona na base de músculo, a base de membranas, etc. e tal. Agora, se você fosse um cantor e vivesse disso, né? Todos os dias você tinha que cantar profissionalmente para se sustentar, aí realmente, assim, eu teve uma época que eu cantava todos os dias, eu fazia canto, fazia universidade de canto, então eu eliminei muita coisa da minha vida que eu achava que poderia atrapalhar a minha voz. Né? Hoje eu canto, conto história, mas eu não tenho nenhum... Eu não fumo, não tomo, quase não tomo nada gelado, só quando eu vou na casa de alguém que uma pessoa me serve uma água gelada, aí eu tomo, tudo bem. Mas fora isso, eu tenho esses tipos de cuidados. Outros cuidados eu estou mais tranquila, mas... Né? Carminha, você vai querer falar de novo? Ah, então você abaixa sua mão. Não toda hora eu vou te chamar. Eu só estou concordando com você que eu também não. Eu não tomo água gelada. Não, é porque a sua mãozinha está levantada aí. Aí eu vou ficar sempre achando que você está querendo falar. Ô, gente, então, continuando. Então, passou pelas pregas vocais. Essas pregas vocais, elas vão... Né? Vocês viram que numa hora que abre, assim, é na hora que a pessoa respira. A pessoa respira e aí elas vão começar a fazer isso. Esse movimento, tá? Um movimento vertical e um movimento horizontal, dependendo do que a pessoa está falando. E aí, então, essa voz vai chegar para ela sair. É igual a gente colocar um CD, né? Ou um disco vinil num toca-discos. Ele vai rodar, a agulha, se for no toca-disco, no vinil, né? Vai chegar lá, mas para você escutar a música que aquilo ali está produzindo, você tem que ligar na caixa de som. Então, a sua voz precisa de caixa de som para sair para fora. É o que a gente vai chamar de ressonadores. O nosso corpo inteiro pode vibrar com a nossa voz. Mas existe um lugar que é o lugar da sua voz. Lembrando que voz é igual identidade, isso aqui, né? Do dedão, é igual a íris. Ninguém tem a voz igual de ninguém. A gente pode confundir a voz de uma pessoa com a do irmão, da mãe, da irmã, mas são únicas. Nenhuma voz é igual a de ninguém. É uma identidade que nós temos também, né? É única para cada pessoa. Mas e tem um lugar no nosso corpo que confere essa identidade mesmo. Aí, ó, a bióloga falando aí, melhoria, benefícios da canela para a saúde, melhoria da função cerebral,
redução do açúcar no sangue, ajuda na digestão, previne doenças cardiovasculares, possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Então, Arnaldo, agora vai todo mundo comer tapioca com canela de manhã. Gente, outro dia eu tomei café com cravo da Índia e canela. Sem açúcar, porque isso adoçou o café. Olha, eu acho que foi um dos melhores cafés que eu já tomei na minha vida. Café com canela e cravo da Índia. Essa pessoa põe no pó e joga água. Não tem de doido. Então, continuando. Então, a gente tem os nossos ressonadores. O peito é um primeiro ressonador, é um ressonador que a gente usa muito, os homens, naturalmente, mas as mulheres também usam muito na hora que a gente está falando, né? A gente está falando, a gente está com a pessoa próxima da gente, então a gente joga a voz aqui para baixo mesmo, né? A gente vai falar algo que é grave, algo que a gente não gostaria de ter de falar. Olha como é que a minha voz pesou, né? E ela veio toda para o peito. Quando a gente está triste, a voz fica aqui. Quando a gente está querendo contar alguma coisa para alguém, assim, um segredo, a voz fica aqui. Agora, se eu estou querendo falar e a pessoa está lá do outro lado, né? Ou se eu estou querendo falar, assim, olha aqui, Carminha, a partir de hoje, você todos os dias vai fazer exercício de técnica vocal na hora que você for escovar dente. Isto é uma exigência. Eu vou saber na segunda-feira se você fez ou se você não fez. A voz saiu daqui e veio toda para cá. É o que eu falei, né? A coisa do sistema imunológico, né? Do cérebro, ele cuida de uma parte de uma forma, mas de outra parte de outra forma. Porque a nossa intenção, ela faz a nossa voz passear pelo nosso corpo todo. Então, a gente tem esse ressonador do peito, que dá um volume, né? um volume, mas, ao mesmo tempo, um veludo e um aconchego na voz. A gente vai ter essa voz, que é a nossa voz, que é a voz da boca, essa voz que eu estou falando aqui agora e projetando para a minha boca. Tem um pouco no peito? Tem outros lugares? Tem, mas principalmente a minha intenção é jogar a voz para a minha boca. Essa é a voz da Beatriz, para a minha boca, onde tem os meus dentes, porque a boca ela é enorme, né? O meu palato mole também fica na minha boca, né? Lá dentro da boca, no fundo da boca, atrás dela, né? Mas vocês acham que vocês preferem que eu converse com vocês com essa voz? Não, Rosalina. Por que, querida, minha vizinha? Uma voz tão simpática, uma voz tão modesta, não é? Isso é voz de gente modesta. né? Eu tenho um nariz, o meu nariz é um grande ressonador. Agora eu estou mandando a voz completamente para o nariz. Né? E eu tenho também um nariz, né? Mas um nariz assim um pouco mais espalhado, né? Que eu jogo aqui, e faço essa voz assim, tão charmosa. Adoro fazer essa voz pro lobo mau, quando eu conto história. Ih, quem é que tá tomando água na minha fonte? Aí os meninos param de ter medo do lobo mau. Eu tenho um ressonador muito interessante, que é, né, entre os olhos, que ele dá um metal na voz, mas sem trazer a voz completamente para o nariz. Vocês percebem um pouco da diferença que deu? Eu falar assim e eu falar assim, né? É um metal que ele vai ser muito importante exatamente para projetar a minha voz para longe, né? Aquelas cantoras que assim tem uma orquestra de 400 músicos tocando e ela começa a cantar e a voz dela vara assim, ó, passa por cima de todos os instrumentos.
porque a projeção dela está aqui, ó. Ela usa tudo. Ela usa tudo, mas ela usa essa parte aqui também. Então, vou pedir para vocês experimentarem agora. Aí, ó, entre vocês mesmos, né? Falar pela boca, dar uma boa noite, qualquer coisa pela boca. Agora a gente respira, né? Coloca as costas retas. Esqueci de falar disso, né, gente? Olha só, vou me afastar um pouquinho aqui de vocês. Eu vou voltar lá na respiração, no diafragma, porque isso é muito importante, gente. Coloca o corpo assim de lado, igual eu coloquei assim, ó. Agora fala assim, ó. Com uma respiração só, tá? Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Conseguiu, né? Agora fala de novo, só que o versinho inteirinho, ó. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Com uma respiração só. Agora senta, normal, põe as costas retas e fala de novo. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Como é que ficou mais fácil? Em pé ou pro lado? Em pé, né? Em pé, porque se você fica para um lado, para o outro, assim, com o corpo para frente, com o corpo para trás, quando a gente respira, o pulmão, gente, ele não é igual a terra plana, não, tá, gente? A terra não é plana e o pulmão não é plano. O pulmão é igual a terra. Ele cresce para todos os lados. Ele cresce para trás. Ele enche para o lado, ele enche para frente, ele enche para baixo, ele enche para cima, ele enche por inteiro. É igual um balão mesmo, né? E se você fica numa postura assim, para um lado, para o outro, corcunda para frente, ou então, né, envergado, o que você está fazendo? Você está impedindo o diafragma de dilatar por inteiro. Quando a gente respira, né, o diafragma dilata. E se você ficar numa má postura, o diafragma vai dilatar para um lado, mas não vai dilatar para o outro. Aí ele não vai te ajudar a organizar a saída do seu ar. Então agora vocês vão fazer esse exercício com as costas retas, que aí vocês vão respirar, colocando as costelinhas para fora, ou seja, abrindo o diafragma, ativando o diafragma, e vão falar, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora, igual o Barney, assim, ó. Boa noite. Boa noite. A gente joga a voz lá no palato, duro, mole, e vai para frente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora só no palato mole, ó. Lá no palato, joga a voz lá no palato mole. Pensa que vai sair pela nuca aqui, ó. Boa noite. 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 Agora aqui, ó, na garganta aqui, ó. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Teve uma Agora hora que abre já... muito a boca, exageradamente, ó. Boa noite. 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 Então, a voz, gente, muda completamente. Dependendo de onde a gente projeta essa voz. Tá? Boa noite. Esqueci. A Regina Desligar. me Eu esqueci de desligar.
Então, a voz, o nosso corpo é uma grande caixa de som. Até o pé. Mas é um trabalho muito longo para a gente conseguir se perceber, né? O ideal seria que, desde criança, nós fôssemos educados para conhecer o nosso corpo antes da gente conhecer qualquer outra coisa. Por isso que eu falo que tem que fazer trabalho de voz com bebês, desde bebê, né? Mesmo porque, quando a gente vai cantar, cada nota musical, ela tem um lugar onde ela vibra no nosso corpo. Então, muitas vezes, a desafinação é uma falta de propriocepção, é uma falta dessa percepção do próprio corpo, dessa consciência, né? Então, por exemplo, agora, sem mexer, sem falar, perceba a presença do seu rosto no seu corpo, sem mexer. Sente a presença da sua bochecha direita. Da bochecha esquerda. Do nariz. Sente o nariz, a presença do nariz no seu corpo. Isso. O ideal é que a gente conseguisse fazer isso todos os dias. Escolhe um pedaço do seu corpo na hora de dormir, só para você sentir um pedacinho do corpo. A mente ficou mais tranquila, não ficou? Esse é um caminho, um dos diversos caminhos para se chegar ao estado de meditação. Perceber o corpo. Então, você começa com a mão, com as extremidades, a mão, o pé, que é mais fácil, né? E vai crescendo para a perna, no outro dia faz a perna inteira, no outro outra perna, no outro as duas pernas, e vai até você conseguir fazer essa percepção do seu corpo inteiro. E no momento em que a gente começa a viver presente dentro do nosso corpo, a nossa mente vai ficar mais tranquila, a nossa capacidade de visão, de leitura, de escuta, de percepção vai ampliar, porque a gente não tem uma mente tagarela mentindo para a gente o tempo todo e nos afastando de nós mesmos. A gente começa a ocupar o nosso corpo e a viver o momento presente. É um excelente exercício para sair da ansiedade, para sair da angústia, para sair da depressão. E para a gente ter uma voz assim poderosa. Porque a voz acontece em espaços. Na relação com os espaços, na relação dos nossos espaços internos, tanto da mente, né, emocionais, quanto dos nossos espaços físicos. Olha só, eu tenho um rosto redondo, né? Tem isso aqui muito largo, tudo bem que eu estou bem gorducha, então está mais redondo do que o normal. Mas tem pessoas aqui que têm o rosto mais comprido, que tem uma testa maior, ou que tem, né, um nariz mais projetado, que tem um sorriso muito amplo, uma arcada dentária muito ampla, né, dentes longos, dentes grandes, e isso modifica completamente o timbre da nossa voz. Se você pensar bem, grandes cantoras do Brasil,
A maioria delas tem um nariz, sabe? Um nariz bacana, um nariz, né? Protuberante, um sorriso largo. Marisa Monte tem um sorriso largo, Bethânia tem sorriso largo, Caetano tem sorriso largo. Olha o tamanho da voz do Caetano e o tamanho da voz do Chico Buarque. Pensa na arcada dentária do Caetano e no sorriso do Chico Buarque. E ele é todo tímidozinho, né? Aquela boquinha assim. Né? O Caetano tem um bocão, a Bethânia tem um bocão, a Marisa Monte tem um bocão, um narigão. Né? Então, isso projeta, né? Eles têm espaço para poder fazer ressoar a voz deles. Então, significa que a Beatriz, que tem um nariz pequenininho, não pode cantar? Não, pode, todo mundo pode. Cantar com seu corpo. Né? A Fernanda Takai é toda piquititinha. E tem a voz piquititinha do tamanho dela, linda de morrer. Né? É piquititinha. A voz dela. Única, inconfundível. E ela dá o recado dela, do jeito dela. Né? Então, quando a gente faz exercícios de voz, é muito importante a gente compreender, perceber o nosso corpo para a gente poder usar aquilo que a gente acha que tem que usar na hora que a gente quer usar. Se você é um contador de histórias, uma contadora de histórias, ou está cantando, né? Você pode, de repente, igual um dia eu resolvi fazer o Lobo Mal. Foi. Estava contando história do Lobo, os 3 cabritinhos, aí tinha um cabritão grande, né? Tinha um cabritão grandão, que eu ia fazer a voz do cabritão grandão. Eu falei, não vou fazer a voz do lobo assim, vai ficar igual do cabritão grandão, então eu vou fazer o lobo foi. Gago também. Né? A gente brinca, né? O coral dos Desafinados está cantando Corta-Jaca, né? Da Chiquinha Gonzaga, que é um deboche, né? Uma música bem debochada. Então tem lá né? uma parte, né? Que faz qualquer homem coió, né, Wellington, né? Aí a gente canta assim, ó. Tudo pelo nariz, né? Não existe com certeza, com certeza. Não é essa parte não, né? Essa parte, esse jeito de... Não, acho que essa parte é outra. Enfim, eu não sei de cor, não. Mas, enfim, é muito legal, né? A gente não pode usar demasiadamente, porque isso pode implicar em outras questões. Até mesmo da gente viciar e ficar falando desse, né, com uma voz assim, quando a gente não precisa usar uma voz assim, porque, no mínimo, uma voz assim, ela é muito mais agressiva, né, do que uma voz assim. Olha só o tamanho, assim, a gente sentir esse sentimento de uma pessoa que fala com você assim, boa noite, gente, boa noite, gente. Não é diferente? É muito diferente. E a gente tem que ter esse cuidado para a gente não perder a nossa identidade. Ah, mas a minha professora de canto falou que eu tenho que falar sempre agudo. Eu conheço pessoas que estudaram com determinados professores e falam assim o tempo todo, e aí você olha para a pessoa e eu não sinto verdade nenhuma em nada do que ela fala, eu sei que né, desculpa, não sinto verdade nenhuma do que ela fala. A voz da Marisa Monte é completamente rouca falada. Canta tudo que ela quer. Né? Bom, mas enfim, então continuando. Então a gente tem esses ressonadores. E esses ressonadores, eles não só vão colocar a sua voz para fora e mostrar muito, muito da nossa personalidade, do nosso estado emocional, do que a gente pensa, da nossa relação com o outro e com o espaço. Então, voz é uma construção de espaços. O espaço interno, o espaço com isso que eu estou carregando, com esse meu texto, com essa minha música, e no meu espaço com o outro. Né? Eu olho para a Fatinha, aí a Fatinha me dá um sorriso. Olha lá.
E aí não tem como não sorrir quando a gente olha para o sorriso da Patinha, porque é um sorriso tão bonito. É tanta paz que ela passa nesse sorriso dela, que a nossa voz muda, né? Então, a voz, ela se relaciona com o outro o tempo todo e com o espaço físico também, né? Geralmente a gente está num lugar, né? Eu sou contadora de histórias, sou maestrina do coral, sou professora. Então, a minha voz, ela tem que chegar a todos. Eu não vou falar para não ser ouvida. Se eu estou falando, é para ser ouvida. E nós, mulheres, fomos educadas a não dizer, a não falar. Os homens foram educados a não ouvir, principalmente as mulheres, e nós, mulheres, fomos educadas a não dizer. Hoje eu fiz uma aula de canto com a italiana, e eu já tinha essa coisa dentro de mim, né? Um dos motivos, inclusive, da desafinação vocal é que nós, mulheres, principalmente nós, mulheres, os homens têm alguns motivos, e as mulheres têm outros. Então, um dos motivos das mulheres é que, desde criança, elas não podem falar alto. Se possível, não falar, mas se tiver que falar, que fale baixo. Que isso é papel de uma mulher educada. Ainda mais se for uma mulher de boa família, né? De uma família de bem, etc., tem que falar baixinho. E aí você não experimenta os seus ressonadores onde vão vibrar as notas musicais. Aí, na hora de cantar, ela já nem fala, imagina cantar. Cantar não pode de jeito nenhum, né? Aí ela não canta, porque ela já tem que ficar se contendo e guardando a voz dela o tempo todo. Nossa, hoje eu fiz uma aula de canto, gente, que eu nunca cantei assim tanto. Foi uma hora, sabe, sem parar. Quando terminou, eu não sentia cansaço nenhum. Aí ela falou assim comigo, sua voz é vulcânica. Eu falei, gente, acho que minha voz está no tempo pascal. É como se ela tivesse nascido hoje. Uma outra voz da Beatriz, que eu sempre estudei canto, que sempre trabalhei com a minha voz, nunca tinha vivido na plenitude com a outra pessoa. Já tinha vivido dentro da minha casa, na plenitude que eu coloquei hoje, mas hoje eu coloquei dentro de um espaço e com uma outra pessoa. Foi libertador, foi terapêutico, né? Então, a voz é uma relação com os espaços, sabe? Canta, fala, para quem está atrás de você ouvir, para as paredes do seu lado ouvir, para o teto, para a parede de frente, para a pessoa que está do outro lado daquela montanha, que na minha frente tem uma montanha, tá, gente? Agora não dá para ver, não está de noite, mas do outro lado da montanha, a minha voz tem que chegar lá, né? E a gente consegue fazer isso, criar essa relação. E faça, nem que seja dentro de casa, faça, nem que seja lá no coral dos desafinados, a gente perdoa tudo, a gente vai aplaudir, né? Da gente colocar a voz para fora, colocar a nossa voz para fora. Enfim, e aí, para essa fala começar, né, a ser compreendida pelo outro, vem a questão da articulação, né? O trabalho com a nossa língua, com a nossa bochecha, com os nossos lábios, com as nossas vogais e com as nossas consoantes. O que faz a nota chegar na nota é a vogal. O que faz a voz ir lá no outro é a vogal. O que projeta a voz para fora é a vogal. E é a vogal que chega na nota tal, 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 tal. É a vogal, né? Se eu ficar na consoante, chegou? Não chegou. Então, o que faz a nossa nota chegar em qualquer lugar é a vogal. A consoante, ela vai dando ritmo. E ela cria atritos ou ajuda até a projetar, dependendo de como que a gente usa essa consoante. Por exemplo, a M, né? Ma.
é uma consoante labial, má. Ela ajuda a trazer a voz para a boca, que é o lugar ideal de projeção da voz. Ainda que a gente use outros, mas nunca esquecer da boca. E nunca esquecer, gente, da frente. A gente pode até usar a parte de trás do corpo, mas sem jamais usar a parte da frente. Até para não viciar. Tá? Porque o risco de começar a falar assim e continuar falando assim é imenso. Tem pessoas que só falam assim, e pessoas profissionais da voz não conseguem colocar a voz para frente. Então a gente tem que trabalhar com a voz para frente. Não é só pela questão do tom, pela questão do que ela nos remete, é pela questão fisiológica, da saúde vocal. Tá? Uma voz aqui vai ser uma voz sempre curta, uma voz que curta e que vai ter uma morte muito mais rápida, né? Uma saúde vocal muito, muito menor, né? A gente quer ter uma saúde longeva da nossa voz. Chegar aos 56 anos com a voz de 56 anos. Chegar aos 70 com a voz de 70 e não de 90. A questão é essa, né? Então, a gente tem que trabalhar realmente também esse tônus da bochecha, esse tônus dos lábios, o tônus da língua, reconhecer o que a boca precisa fazer para fazer o A, E, I, O, U, né? São pequenos movimentos da língua e depois dos lábios para fazer as vocais, né? E sentir, porque as nossas consoantes, elas não são produzidas só pelo movimento da língua e dos lábios. As consoantes também são produzidas pelos músculos que envolvem os nossos pulmões. Então, eu vou fazer um outro desafio aqui para vocês. Agora, vocês vão fazer assim, ó, com S. E sentir o que você está mexendo no seu corpo, não só no rosto, mas também no seu tórax. Tá? No tórax, não só também na parte da frente, nas laterais, nas costas. Então, põe as costas retas, né? Aquilo que vocês fizeram de sentir a bochecha, de sentir o nariz, agora sintam o tórax e o seu rosto, sua cabeça. Tá? Do tórax para cima, tudo que vocês conseguirem sentir, com o S, contínuo. Agora, com os V, V de vovó, vocês vão fazer assim, ó. Faz a forma do V, só não coloca a vogal depois. E continua. E sente tudo. Isso. Foi igual? Os lábios, com certeza, não, né? Mas e o resto? E lá embaixo, no tórax, foi igual? Quem quer falar o que sentiu, assim, de diferença embaixo? Faz de novo o S e o V, sentindo... Não é igual. Eu senti que o S com S, como é que fala? Trabalha mais aqui as costelas baixas, elas vão para dentro e o diafragma também. Não sei, uma sensação. E o V? Com V? Parece que abre mais, não sei, é diferente. Eu senti com S, parece que está apertando, parece que está apertando aqui as costelas de baixo e o diafragma puxa mais.
o V me parece que, sei lá. O V não puxa tanto, né? Não, O V Mas- é como se estivesse fechando aqui embaixo. O V, eu sinto como se estivesse assim, fechando, como se eu fizesse assim com a boca, ó. Para mim é o contrário. Para mim também é o contrário. Engraçado, né? Agora, sente as V. costas. Para A mim, gente o V concentra força muito mais. pra frente. O V força mais. O esse é mais tranquilo. O V, para mim, eu sinto o V forçando algumas coisas a mais e outras a menos. Mas eu não vou falar o que eu sinto, não, porque acho que a gente, né, cada um vai sentir do seu jeito. Agora, sente as costas, porque o pulmão, gente, ele não abre só para frente, ele abre para trás também, né? Ele expande para trás. Então, agora faz o S e faz o V contínuo por um tempo, sentindo as costas. Até antes de fazer, começa a perceber as costas e faz. Nas costas deu diferença? Fala isso. O V joga mais para as costas. Força para trás. Você sentiu isso também, Sônia? Sim. O V, para mim, é o que eu mais senti, é tipo assim, como se a minha barriga estivesse fechando, indo lá para as costas, como se estivesse fechando. Fiz de novo e eu tive assim, essa sensação. eu como sinto se o isso com estômago, S. a barriga aqui no umbigo, é como se lá atrás eu estivesse buscando ele fechando, assim, a minha barriga. É isso que eu senti pelas 3 vezes que eu tentei. Tá. Agora o S está mais difícil. Agora deixa eu escutar a Soninha, Sônia Luz. A sensação com o V é que está pressionando para trás, assim, parece que o teu pulmão abre mais atrás. E o S, ele tem uma suavidade maior, parece que fica mais suave. Eu sinto também o S muito na frente, empurrando para dentro, e o V nas costas. Nas costelas baixas, né, nas costas. Alguém teve essa sensação? Ou sensações diferentes, gente? Mas igual não é, né? Igual não é. Para a gente produzir cada consoante, a gente precisa de um grupo específico de musculatura, que não é só no rosto, que é aquela coisa do corpo inteiro trabalha, gente. Né? Que também está no nosso tórax, essa musculatura que envolve o nosso pulmão, para produzir cada consoante. É fantástico isso, né? Por isso, a gente precisa fazer exercícios para poder ativar esses músculos. Para que, né, a lei da gravidade não chegue tão rápido na nossa voz, na nossa musculatura, né? Para manter os nossos músculos ali, ó, fortinhos. A minha barriga está enorme, mas do lado de dentro está tudo... Está tudo no lugar, né? E também, claro, para a gente ter uma articulação clara, né? Aí a gente vai fazer os trava-línguas, a gente vai fazer uma cantoria enfatizando alguma coisa. Nós que somos mineiros aqui, que a gente come final de palavra, existem dicas técnicas, mas isso eu vou fazer outro aulão, né? Esse trabalho mesmo, vou jogar para os outros 2 aulões, tá, gente? Para a gente poder valorizar o final da palavra, valorizar o final da frase, até a gente parar de engolir tudo que a gente fala, né? Porque é muito difícil para a gente mineiro falar sem engolir. Gente, é um esforço. Às vezes eu estou conversando com alguém de outro lugar, às vezes eu fico muito emocionada, né? Essa semana eu conversei com o pessoal do Rio Grande do Sul, lá de Bento Gonçalves, que eu estou indo para lá agora em maio, né? Eu fui conversar com as professoras, mas veio uma emoção tão grande
tão grande de conversar com as professoras que estão trabalhando com os meus livros. Quando eu dei por mim, eu estava no mineirês assim, mais arretado do mundo. Aí eu falei, olha, quando eu estiver aí, vocês podem ficar tranquilas que eu vou falar português do Brasil. Porque é complicado, né? Fala, Cecília. Eu lembrei daquele exercício que a gente coloca a rolha entre os dentes para abrir, né? E fala. Eu acho que é abrir mais a boca, não é? Não, aquele exercício é um Ele é para exercício quê? muito poderoso para tirar o sibilar. Sabe essa coisa tá. assim? Você fala e o S Uhum, apita, uhum. né? Aquele exercício ele serve para trazer a sua língua. Por que você apita? Porque a sua língua vai. O S é uma consoante. Né? Você leva a língua para o dente. E aí a língua vai e não volta. Ela não volta. Então, você coloca a rolha para fazer a sua língua voltar para trás. Mas é um exercício que não é indicado para todas as pessoas, porque o paraense puxa o X, né? Igual o carioca. Aí fala alguma coisa para a gente aí, Andréia? Para a gente escutar o seu sotaque? É um chiado que parece panela de pressão. É um S, ó, quando se fala, o S já vem, não tem, é uma panela de pressão, é o chiado completo aqui. Não, você falou panela de pressão, também tem um S, né? Mesmo que seja sem ser S. Não, a panela de pressão, quando está cozinhando, que ela fica. É assim que a gente fala, nesse sentido. Agora, fala só mais um pouquinho, só para a gente ver o seu S com um X. Uma festa. Fala que vai ter uma festa em julho do Mocoan. Vai ter uma festa, ó, puxa esse S, que não é bem um X, é um S, eu não sei dizer, é um S chiado. Eu não sei como é um S chiado. Aí, aproveitar que eu estou falando, deixa eu fazer uma pergunta para o grupo. Quando se faz aquela composição da palhaçaria, que você vai encontrar o seu clown, o seu palhaço, o que eu ouvi de alguns amigos que são, né, da palhaçaria, é que você tem que encontrar essa voz também, que não é essa voz, porque essa voz da Andréia, essa é a voz da Andréia, mas a minha palhaça, que eu não tenho, né, eu ouvi o relato, precisa encontrar uma outra voz, né? E é interessante como eles mudam mesmo e fica uma outra voz, e eu fico pensando como sustentar essa voz, né? Se ela é aqui, se ela vem do nariz, se ela vem da parte de trás, se ela... Isso não traz nenhum prejuízo, precisa ser trabalhado bem, porque eu fiquei pensando como sustentar essa voz sem trazer nenhum prejuízo para as pregas vocais, ou vocais, entendeu? Vocais, não é o vocais, vocais. E é tão natural para nós, porque todos falamos assim aqui, que a gente nem percebe que a gente está, né, fazendo o da panela quando já está na pressão. Não para, Andréia, é lindo o sotaque. E eu sou apaixonada com o sotaque de vocês. Eu ainda vou passar uma temporada e quero ver se eu aprendo. Andréia, essa questão da voz do clown, eu não sou palhaça também, nunca fiz, né, curso de palhaçaria nem nada, mas pelo que eu observo, o clown, ele fala pouco. Está muito mais no corpo, nas relações do corpo, do que até na voz. Ele usa menos a voz. Pelo menos os clowns que eu conheço aqui de BH, ou que eu já vi, né, que não são daqui, mas que vêm eu vejo. Agora, tem que fazer sim. Por isso que tem que fazer um trabalho muito grande de aquecimento vocal, para você, e principalmente de articulação. Porque você começar a falar, sim, é capaz de ninguém entender nada que eu estou... Se não articular bem, ninguém entende nada que eu estou falando. Então, eu tenho que articular muito bem para todo mundo poder entender o que eu estou falando. Você entendeu, Juliana? Ainda bem, né?
né? Então, de articulação e também de respiração. Aí é um trabalho que você tem que pegar o seu diafragma, gente, tem que respirar, colocar a costela para fora e nem deixar chegar perto do tanque de reserva. O pulmão tem que ter ar o tempo todo. Você tem que articular muito bem o tempo todo para conseguir sustentar essa voz. E aí eu acho que realmente não machuca, né? Porque você tem uma sustentação, não vai cair aqui, entendeu? A sustentação ela vem toda do diafragma, né? E com esses galhos, essas raízes no diafragma e esses galhos mesmo na articulação que vai te ajudar a fazer essa projeção. Beatriz. Oi. Beatriz, Cecília. Não, eu estou lembrando aqui, porque tem uns exercícios da yoga que podem ser bem legais, né? Para a gente. Não sei se tem a ver com a voz, mas, por exemplo, tem um exercício que é aquele que você é aquela respiração do fogo. A respiração do fogo. Não, como é que é? Sabe qual é? Que você retrai, você respira, inspira pelo nariz e solta e vai retraindo a... Peraí, deixa eu ver se eu apareço aqui, peraí. Eu não sei se eu vou conseguir... Peraí. Apareceu, né? Peraí, deixa eu acender a luz aqui. É um exercício. Você põe a mão aqui na barriga, na altura do diafragma. Sabe como é que é? Você faz uma respiração rápida. Você faz uma expiração rápida, retraindo aqui o abdômen. Sim, Não, é o fole de ferreiro. Eu chamo respiração do fogo. Você pega fogo mesmo. Ô, Cecília, é muito boa, assim. Agora, yoga faz muito bem, mas tem que saber fazer e é uma para cada pessoa quase. Tem pessoas que não podem fazer isso. Sei. Entendeu? E tem situações que nós não podemos fazer isso. Eu faço quase todos os dias. Né? Agora, indo com dor de cabeça, por exemplo, eu não faço. Pressão alta também não deve ser legal. Pessoa com pressão alta, a yoga para pessoa com pressão alta, uma pessoa cardíaca, para uma criança. A criança não pode fazer os mesmos exercícios que um adulto, principalmente respiratórios. A criança pode até fazer vários exercícios dos adultos, não todos, mas sem nenhum controle respiratório, porque eles podem, além de provocar um desequilíbrio de natureza mental, né? Elas podem ter a puberdade antecipada. Né? Então, yoga é uma coisa muito séria, muito séria. A pessoa, para fazer, ela tem que realmente... Eu já trabalhei como instrutora de yoga, eu faço uma anamnese com cada pessoa. E aí eu vejo... Então, na minha turma, por exemplo, eu tinha várias turmas, todas lotadas. Então, eu tinha uma pessoa que tinha problema cardíaco, eu ficava ao lado dela, e aí eu já instruía, né? A gente vai fazer isso, você vai respirar livremente. Tem exercício que você faz, enche o pulmão e faz, por exemplo, uma asana, né? Uma postura com o pulmão pleno. Uma pessoa com problema cardíaco não pode fazer isso, porque ela tem um infarto na sua frente. Né? Então, cada caso, um caso. Mas é maravilhoso. Mas se você pode, minha filha, faz mesmo, eu faço. E a minha vida mudou completamente depois que eu fiz yoga, né? Que eu comecei a fazer yoga. Só um minutinho, porque a Aline falou que ela faz palhaçaria. Ela escreveu aqui, ó. E não falam nada de voz, até porque tem muito palhaço mudo, né? Palhaçaria é mais gestual, caras e bocas mesmo. Tem gente que está saindo, né, gente? A gente está realmente avançando. Vamos parar agora um pouquinho para quem quiser perguntar alguma coisa. Quem tiver que sair, obrigado e boa noite.
Se vocês podem também, gente, sugerir, fazer perguntas, fazer comentários, agora é a hora. E sugerir perguntas, sugerir encontros com outros temas relacionados à voz. Ou outras Beatriz, eu vou falar e vou sair, porque amanhã eu acordo cedo, o som já chegou. Mas eu queria só te lembrar que eu te falei de você fazer os exercícios. Os exercícios para a gente, né, gravado, para a gente poder saber alguns exercícios de voz, tá? Tá, eu não esqueci. E o que eu estou pensando é de um desses aulões realmente ser um aulão de exercício. Aí Ótimo. a gente grava. Né? Ótimo, muito bom. Beijo para todo mundo, viu, gente? Boa noite. Beijo, querida. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Oi, Ai, Beatriz. Denise, obrigada, querido. Nem escutei sua voz. Eu vou ter que sair também, Beatriz. Olha, você está muito bem preparada. Você está falando quase 2 horas e está a mesma voz maravilhosa de sempre. Parabéns. Eu estou na cama de pijama, por isso que eu desliguei a câmera aqui, sabe? Nem parece, né, Sônia? Está muito frio aqui. Então, olha, vou sair. Um beijo para todo mundo. Tchau. Beijo, Sônia. Boa noite. Tchau, tchau. Ah, nem fizemos uma fotinha, né? Vamos fazer pelo menos agora com quem está aqui? Vamos. Pode. Então, abre a câmera aí, gente. Ixi, saiu mais 2. Deixa eu tirar isso aqui, porque aparece menos. A Aline e a Luzimara podiam abrir a câmera, né? A Luz abriu já. É bom que eu vou ver a Aline. Do Laci, vamos ir. A Juju voltou. Juju, abre a câmera aí. Aí, foi passar batom, né, Ju? Do Laci, vamos ir? Obrigada, gente. Obrigada. Vocês querem falar alguma coisa? Porque eu falo demais, né? Marilu! Não, Beatriz, foi uma delícia a aula, maravilhosa. Muito Eu boa. adorei também, viu, A Beatriz? gente não viu Nossa, nem muito passar, bem. foi muito boa. Maravilhosa. É porque a gente vai falando assim, sente isso, faz isso, vai É. percebendo. Não, muito dinâmica e interativa. Muito legal. Ai, Juju foi passar agora a Aline batom. abriu. Então vou fazer outra foto, gente, que agora a Aline abriu a câmera dela. Que lindo. Vamos. A prima do meu amigo Fabrino, super parceiro. Conto muita história com ele. X. Deixa eu ver, gente. Demora não, senão meu riso está aqui. É porque eu não sei se eu olho para vocês ou se eu olho para cá. Já deu. Obrigada, gente. Eu acho que a grande questão, sabe, Cecília, é a gente entrar em contato com o nosso corpo. Escutar o nosso corpo. Uhum. Sabe, cada pedacinho dele. E entender que ele todo trabalha junto. Né? Ele todo precisa dele todo. Ele todo ajuda ele todo. Né? E nunca passar dos limites. De nenhum limite. Nem do menos e nem do mais. Né? Porque se você tem uma vida totalmente sem exercício, como é que fala, gente? Esqueci, faltou a palavra. Sedentária. Sedentária, em todos os aspectos, isso vai te fazer mal. Isso Mas que se chegou. você também trabalha sem parar, faz exercícios sem parar, você chegar à exaustão, isso também vai te fazer muito mal. Então, nenhum extremo faz bem. É o que a gente vê tanto na Danda, né? A gente vê nas histórias, né? Olha o equilíbrio da personagem para conseguir ter as soluções certas nas horas certas, né? Então, falar sem deixar o ar acabar. Respira no meio, respira antes. Por que você tem que falar até o ar acabar? É um exagero. Né? Por que você tem que
Encheu o pulmão para falar uma frase desse tamaninho, morreu afogado no ar, não precisa também, não. O corpo é muito inteligente. O corpo respira, o corpo pega o tamanho do ar que você precisa. O que a gente tem que ter é realmente a intenção, né? Isso, e o respeito. Tchau, Fatinha! Até amanhã, né? Amanhã, gente, amanhã tem oficina de cantos de passarinho com a Luzimara, né? A gente pediu para o público. Mas se alguém que estiver aqui hoje quiser, e se a Luzimara permitir, a gente pode mandar o link também. A Luzimara é bióloga, é ornitóloga, e ela imita cantos de passarinhos. Aí um dia ela fazendo um curso de contação de histórias comigo, eu conheço a Luz da yoga, a gente fez yoga junto lá com o Sarvananda, né? 30 anos atrás. Então, um dia, a Luz fazendo curso de contação de histórias comigo, ela fez os passarinhos, eu fiquei assim. Aí eu falei, não, eu vou escrever uma história para você fazer os cantos de passarinho. Eu vou ter uma apresentação no domingo, você pai. Desse jeito. Aí ela falou, vou. Aí na hora que eu fui escrever a história, eu falei, não vou fazer história contada, não, vou fazer uma história cantada. Aí eu criei a música. E o coral canta a música. E ela canta a música, e ela vai fazendo os sons dos passarinhos ao longo da música. Então, amanhã na oficina, quem for fazer a oficina com a Luzimara, pega a letra da música e leva. Tá? Ela já falou isso. Então, se vocês, né, Andréia, Gisele, pode, Luzimara, convidar as meninas? Lógico, claro, pode sim. Então, aqui, ó, Andréia, Marilu, Gisele, Soninha, Flor de Luz, a Idenê é de Belo Horizonte, mas a Idenê não é do coral. E a Aline, você tem apelido de Nina? Porque o seu e-mail é Nina, né? Eu adoro, meu pai me chamava de Nina também. Vocês podem participar. Eu mando a letra para vocês e mando o link também, tá? Tá bom. É o mesmo horário, só que amanhã começa às 7 mesmo. Aí vocês têm ao lado de vocês um copo de água e a letra da música que eu vou mandar. Mando agora mesmo para vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Aqui no sulzinho do Rio Grande do Sul está bem friozinho, mas a Beatriz aquece até o último grau de possibilidade. Aquece mesmo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. E podem sugerir, viu, gente, outros temas, tá?